se faz brilhar em cada gesto, em cada olhar, luz que se levanta em cada coração, a iluminar na imensidão os corações de nossos irmãos, luz pequena, luz simples, sempre luz, foco pequeno de luz que vem trazer a claridade, onde se coloca a fraternidade. Nova luz que se acende, nova luz que se faz brilhar em cada gesto, em cada olhar, luz que se levanta em cada coração, a iluminar na imensidão os corações de nossos irmãos, luz pequena, luz simples, sempre luz, foco pequeno de luz que vem trazer a claridade, onde se coloca a fraternidade. Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja conosco. Eu resolvi colocar esta música, não sei se todos conseguiram ouvir, de repente o áudio estava um pouco baixo, né? Para harmonizar, assim como a gente faz na nossa casa, a Nova Luz, que confesso a vocês que já estou com um pouco de saudade. Acho que não é pouco não, é bastante. Mas que faz parte da nosso momento, né? E a mensagem escolhida para a noite de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a lei do amor. Bom, ele começa da seguinte forma: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Bom, o que a gente consegue entender nisso tudo é que o verdadeiro amor mesmo, que se resume na doutrina de Jesus, ou tudo aquilo que Jesus deu de exemplo, tentou nos ensinar, o amor está contido em tudo aquilo que Jesus falou, agiu, de todas as maneiras,
até no olhar do Cristo, né? Porque quando a gente lê lá aquela narrativa a narrativa de Emmanuel, né? Como Públio Lentulus manda aquela carta para o imperador, né? E ele cita o olhar de Jesus, né? Então a gente sabe que Jesus, sendo o espírito mais evoluído, então quando fala que é o sentimento, né, do instinto elevado à altura do progresso feito, é porque Jesus já era um espírito evoluído. Jesus já era um espírito de escola naquela época. Então ele é quem tinha essa condição de amar na essência, amor por excelência, né? E aí nesse mesmo capítulo diz o seguinte, que em sua origem o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Pois bem, no início da nossa trajetória evolutiva aqui no planeta Terra, que seria lá as origens, que nós vivíamos nas cavernas ou vivíamos nas árvores, vivíamos iguais aos animais, tínhamos instinto igual aos animais, vivíamos em sociedade, podemos dizer, porém não era uma sociedade, era uma conveniência. A gente vivia por instinto, um cuidava do outro por instinto, e vivemos uma boa parte da nossa existência assim. E quando mais avançado e corrompido só tem sensações, é porque o que acontece? A gente evoluiu, que é o que nós estamos nesse momento. Nós evoluímos de lá para cá, mas nós ainda somos corrompidos. Nós ainda não temos o amor na essência. Então nós temos sensações a qual nós confundimos com o amor. Eu vivo falando isso daí, que nós não temos um amor verdadeiro, né? O amor do Cristo nós não temos. Esse sim é o amor verdadeiro. Aí, para nós chegarmos a essa condição, é quando nós estivermos instruídos e depurados. Aí sim teremos esse sentimento por excelência. Não é verdade? E do ponto de vista delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor, quando chega num ponto desse, aí sim, ele irradia. Quando diz que é como um sol, né? Um sol interior, é um sol que expande, que vai até aqueles necessitados, de uma certa forma que Jesus, que tem esse amor, o amor dele irradia por todo o planeta. O amor dele chega até as cavernas mais escuras dos umbrais, vem até as câmaras de retificação, passa pelo nosso plano terra e vai ao superior. Por quê? Porque Jesus é esse amor que se espalha, que expande e chega a milhões e milhões de pessoas ao mesmo instante. Aquele que crê e o que não crê, da mesma forma é amado pelo Cristo, da mesma forma é querido por Ele, e Ele nos protege sempre. Não é verdade? Aí diz assim: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Quando nós amarmos de verdade, quando a humanidade amar tanto quanto Jesus nos ama, não haverá mais misérias sociais, não haverá mais fome, não haverá mais pessoas em sofrimentos, não haverá. E diz que ditoso aquele que ultrapassa a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aqueles que amam, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo,
que seria essa miséria da alma? O que seria essa miséria do corpo? É que quando nós amamos de verdade, nesse amor puro, desinteressado, nesse amor em essência como é o de Jesus, não teremos mais angústia. Não haverá mais pessoas em depressão, pessoas em sofrimentos bruscos, de angústia, sofrimento, sem tristeza, pessoas que procuram, às vezes, a fuga da vida material através de um suicídio. E nem do corpo, porque quando nós chegarmos a amar tanto quanto Jesus, não haverá sofrimento do corpo, porque a matéria não precisará mais perecer. Será numa condição onde nós já seremos espíritos mais evoluídos. Estaremos numa condição superior à que nós estamos hoje na Terra. Aí, quando a gente fala o Espiritismo, ao seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. A primeira palavra é o amor. A segunda palavra diz assim, estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, triunfando da morte, revela as criaturas deslumbradas ao seu patrimônio intelectual. O que a gente consegue ver nisso? Os túmulos, para nós, quando nós amamos de fato, quando nós temos esse sentimento verdadeiro, ele transcende a vida na Terra. Como nós somos espíritos que nós não temos fim, a vida continua após a vida, vida após a vida. Nós vamos percebendo que através da doutrina espírita, nós vamos percebendo que a morte não existe. A morte é para o corpo. Então, essa lápide, esse túmulo, que hoje muitas vezes ainda para nós gera um sentimento de tristeza ao pensar em visitar o nosso ente querido ali naquela lápide, e ali ele não está, porque o que está ali são os despojos daquele corpo que serviu para que ele pudesse adquirir conhecimento, aprender a amar na essência como Jesus. E ainda diz assim: já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevando e transfigurando. Ou seja, a reencarnação nos mostra que a morte não é um sofrimento, não pode ser um suplício. A morte, sim, é um complemento, é uma passagem que nós temos que concluir aqui na Terra para que nós possamos caminhar. E como a vida continua, nós sempre falamos vida após a vida, porque a morte, repetindo, não existe para nós que somos espíritas, para nós que acreditamos e temos fé na vida futura. Então, nós percebemos o seguinte, que aquele pai amado, aquele tio amado, ele deixou o corpo físico, mas ali ele não está, e a vida continua, e o amor que a gente sente continua. E esse amor é profundo, e cada vez mais, de encarnação em encarnação, nós vamos aprendendo a amar e amar e amar cada vez mais. E aí nesse mesmo trechinho diz o seguinte, que o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Nós damos muito valor à vida material. Nós damos muito valor ao sangue, meus descendentes. Nós pensamos tanto no meu filho, no meu neto, na minha mãe, no meu pai. Eu sempre falo isso daí, são todos nossos irmãos espíritos que estamos aí para caminharmos juntos. E aí nós vamos perceber que após a morte do corpo físico, a ligação consanguínea não tem mais sentido, porque vamos nos tornando uma grande família espiritual, que na realidade é o que somos. Somos espíritos irmãos, somos espíritos filhos do mesmo Pai, que estamos numa jornada terrena em busca de aprendizado, de crescimento e de evolução espiritual. Essa evolução nos trará o quê? Essa evolução nos trará conhecimento,
Essa evolução fará com que, na convivência com aquele nosso parente que, entre aspas, é um parente problema, não, é a solução. Por quê? Numa família onde habita, digamos numa casa, 5 pessoas, pai, a mãe e 3 filhos, eles não são iguais, nem em pensamento. Eles podem ter uma semelhança física, mas em pensamento, em sentimento, não são iguais. É fácil a gente perceber que nós mesmos, entre irmãos, eu posso falar que eu tenho 8 irmãos, né? Tenho uma quantidadezinha lá. A gente pode falar o seguinte, que a gente ama todos eles, mas para cada um tem um sentimento diferenciado. Dizer qual que eu amo mais, qual que eu amo menos, não tem como. Mas tem aqueles que você tem um sentimento mais assim, de querer estar mais próximo. Tem aqueles com que você, por muitos e muito tempo de convivência, nunca teve uma desavença. Tem aquele que teve uma discussãozinha besta e depois volta ao normal. Mas é sempre assim, porque cada um é um espírito que tem a sua particularidade como ser em evolução, que tem a sua maneira de ser, sua maneira de pensar. E aí sim, quando se fala que o sangue resgatou o espírito e o espírito tem que resgatar da matéria o homem, é que através das reencarnações, quando são colocadas no mesmo lar 2 espíritos desafetos de outras encarnações, que por necessidade reencarnatória, desse planejamento reencarnatório, nascem no mesmo lar 2 inimigos, que na primeira, podemos até fazer uma analogia, que na primeira existência ou primeira encarnação juntos, acabam sentindo um pouco de afeição. E muitas vezes nós vemos irmãos que não se dão bem, que ficam magoados por qualquer coisa e às vezes ficam tempos sem se conversarem. São espíritos que em outra encarnação não conseguiram aprender a amar. Voltam, estão aí nessa jornada, né, tentando se acertar, e muitas vezes não consegue, e volta novamente, e volta novamente, e volta novamente, até que se conclua um processo evolutivo no sentido de que um possa se aproximar do outro, no sentido de amar, amar mesmo, de fato, né? Amar como nós devemos amar todos, né? Assim como Jesus nos ensinou. Seguindo um pouco mais, ainda fala assim que em seu começo o homem só instinto possuía, mas próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida. Ou seja, nós ainda estamos muito próximo do ponto de partida. Nós ainda estamos muito próximo da infância da humanidade, porque ainda somos muito de instintos. Nós amamos pouco, temos mais instinto. Porque, como diz ali, ainda se acha do ponto de partida, da meta, aquele quem predomina os instintos. Quer dizer, nós estamos longe do ponto, do nosso objetivo, da nossa meta, que é a evolução, né? Quando nós atingirmos a evolução, sim, aí nós já teremos uma condição diferente, como espíritos puros, amaremos normalmente. A gente vê alguns relatos de espíritos no plano espiritual, claro, que dizem o seguinte, que o amor é um alimento, que muitas vezes ao se encontrarem, só basta um olhar, uma palavra, um gesto, já se alimentam, já supre várias necessidades que eles têm. Então precisamos fazer que esse alimento chegue até nós, né? E continua assim: a fim de avançarmos para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito do sentimento, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Ou seja, para que nós possamos atingir esse grau de aperfeiçoamento, nós temos que sufocar aquilo que está dentro de nós. O que é que está dentro de nós? O egoísmo, a ambição,
o orgulho, os ciúmes, a vaidade. São tantos e tantos vícios que nos travam no sentido. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu não vou aceitar porque o que ele me fez foi muito grave e não quero, não dá para continuar a amizade. Só que esquece que muitas vezes o que a gente fez não é muito diferente. Não é verdade? Não é muito diferente. O que precisa é se olhar, é olhar para dentro de si e ver aonde eu estou errando e qual é o erro que eu cometi com esse nosso irmão. Porque eu sempre falo uma coisa, quando a gente fala assim, eu não tenho inimigo, a gente não sabe, pode ser que algum espírito exista que seja nosso inimigo, né? Que está aí desencarnado, esperando um momento para a gente retornar junto, ou até mesmo no plano espiritual. A questão é que, na realidade, o inimigo sou eu. Se eu tenho um desafeto e eu não consigo me aproximar e chegar até aquela pessoa, é porque eu é que preciso modificar. É eu que ainda sou orgulhoso. Porque se eu for atrás e pedir perdão, por que não? Perdão. O que vai acontecer? Se ela não me perdoar, se essa pessoa não me perdoar, pelo menos eu fiz a minha parte, mas eu tenho que perdoá-lo. Mas não podemos esquecer que o perdão é esquecer do que nos fizeram. Não é dizer eu perdoei e aí na primeira oportunidade que tiver, que encontra um outro, fala, tá vendo? Lembra aquele lá? Tá lá, aquele lá que fez isso, aquele que fez aquilo, agora tá aí com essa cara de pau. Então quer dizer, não perdoou, né? O perdão é quando se esquece de fato. Quando a gente esquece, passa uma borracha em cima daquilo e não se comenta mais. Essa é o perdão, né? O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela, os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celeste. Lázaro, Paris, 1862. O que a gente consegue captar nessas palavras de Lázaro, né? Se a gente começar a meditar, nós vamos ver que a comparação nossa com uma semente de um carvalho seria o ideal para a gente comparar. A semente do carvalho é uma bolota que lá dentro ela tem um germezinho, né? Você tem que chegar terra nele, água, luz, para que ele consiga romper aquela barreira e, eclodindo, ele vai subindo e transformando numa árvore frondosa, né? Aí a gente para pensar, e o espírito? Mesma coisa. O espírito, ele está enclausurado dentro de uma coraça de orgulho, de ambição, e ele precisa do quê? De amor. Ele precisa de boas vibrações, amor, mas ele precisa fazer o bem, ele precisa romper essas barreiras do ódio, do orgulho, do egoísmo. Aí sim ele consegue chegar à terra, trazer a luz que precisa e a água necessária para que nós possamos crescer. Então é uma comparação, né? E quando a gente tenta entender o amor, e nós vamos buscar o amor dentro das literaturas sagradas, nós vamos encontrar a melhor definição do amor através de Paulo. Quando Paulo diz o seguinte: o amor é paciente e bondoso. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. Vamos fazer uma pequena pausa, porque são tantas palavras e nós precisamos raciocinar o conteúdo que Paulo queria trazer dentro dessa mensagem linda. Quando ele diz que o amor é paciente e bondoso, o que nós podemos verificar? Quem ama de fato, quem ama esse amor em essência, como Cristo nos ensinou, faz como Jesus, tem paciência com todos aqueles que estão ainda no erro. Não se preocupa com quem ele tem que ajudar, simplesmente ele faz, ele vai lá e ajuda, ele é bondoso. Então, quando o amor está nessa condição, ele não só tem paciência com os erros alheios, como também ele procura ajudar aquela pessoa a sair daquela condição. E quando fala que o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca seus próprios interesses, que quem ama de fato, nessa mesma condição, ele sabe que cada um tem aquilo que merece, que é do seu mérito. Então, para que ter inveja? Ele não vai ter inveja. Ele não é arrogante porque ele sabe que todos somos iguais perante Deus. Ele não ensoberbece porque ele sabe também que ele não é melhor que ninguém. Não é ambicioso porque ele não quer tudo para ele. Ele sabe compartilhar, ele sabe dividir. E não busca os seus próprios interesses. Ou seja, ele não rouba, ele não tira do seu semelhante. Se ele é uma pessoa ligada à política, ele vai procurar fazer o melhor possível para a humanidade, num bem comum, sem se preocupar com o seu bolso. Quando fala que não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ele quer dizer o quê? Que se você, diante de uma cena onde um tiroteio, digamos, entre um grupo policial e um grupo de marginais, para quem você torce? Para quem que você vai torcer nesse momento? Você vai torcer para o bandido ou você vai torcer para a polícia? Porque na realidade nós não nos alegramos com a injustiça e não podemos nos alegrar com a injustiça. Mas nós temos que estar dentro da verdade. O caminho melhor é orar. Orar para essas pessoas que estão ainda em caminhos errôneos, que cometem esses erros e que, por falta de conhecimento, por falta desse amor ainda, enorme que se deve ter, acaba julgando, acaba condenando a pessoa já, porque a sua vibração, a pessoa está indo presa, a pessoa já está ali, vai sofrer, e ela vai sofrer muito mais, porque além dele sofrer aquilo que a justiça vai exigir dele, tem as más vibrações daqueles que, como gostou de ver a prisão, ou gostou de ver ele sofrendo, E tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus perdoou estando na cruz, porque ele acreditava em quem? Ele acreditava na humanidade. Ele veio à terra, ele baixou o padrão vibratório dele por amor. Ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu por amor, e sofreu mesmo, porque Jesus teve um corpo físico. Ele sofreu aquilo, senão não teria veracidade em tudo aquilo que ele passou. E tudo suportou com amor, com carinho, sempre amando a cada um de nós. Quando a gente fala de amor, a gente lembra muito na nossa família. Me desculpe, mais uma vez eu vou citar o nome do meu pai, Sebastião Ritorno. Tem uma frase, depois de um tempo, ele já havia desencarnado 3, 4 meses ou mais, não me lembro agora, vai quase um ano, sei lá. E ele passou uma música, e eu escrevi essa música, e depois nessa música tem uma frase que até hoje marca para mim essa frase, e é bem característica do Sebastião Ritorno mesmo, essa frase diz o seguinte: amor
é a palavra certa para expressar a vida. Pois uma vida sem o sentimento mais puro ensinado por Jesus será sempre uma vida vazia. Viva na essência do amor puro e desinteressado e terá no final de sua jornada a felicidade. Isso é uma realidade. Tudo isso que nós falamos nesse capítulo da Lei do Amor, até agora, vem dizer exatamente o que essa frase, ela está inserida nesse contexto, porque se o amor é a palavra certa para expressar a vida, porque não tem como viver sem amor. A vida verdadeira, a vida que Jesus nos ensinou como nós devemos fazer. E é um sentimento puro, sim. É um sentimento puro esse amor. Esse amor ensinado pelo Cristo. Não esse amor deturpado que nós temos no nosso planeta ainda. Esse amor que muitas vezes é tema de novela, é tema de música, é tema de um filme, né? É um amor banal até, de certa forma, porque faz uma mistura de sentimentos. Às vezes de posse, às vezes de ciúmes, às vezes de egoística mesmo, egoística. Bom, enfim. E como ele diz, né, que se viver viver na essência do amor puro e desinteressado, nós teremos no final da nossa jornada a felicidade, que é assim como diz a lição da noite, que nós, no princípio, lá no início da humanidade, nós tínhamos instintos. Depois, já mais evoluído e corrompido, sentimentos. Mas o amor verdadeiro é quando a gente chegar nessa condição de espíritos puros. Bom, meus irmãos, estamos aí encerrando. Eu iniciei a nossa palestra aqui com a música Nova Luz, né? E agora vou encerrar com convidando a todos para que possamos refletir no amor ensinado pelo Cristo, elevando o nosso pensamento e buscando a cada recanto de dor e de lágrima desses nossos irmãos, que possam receber essas vibrações de amor, de paz, que o amor ensinado pelo Cristo possa brotar no coração da humanidade, para que possamos vencer juntos, não é só essa crise, mas todas as crises que possa vir daqui para frente, mas que possamos complementar o outro, para que juntos possamos caminhar e evoluir. Um abraço fraterno a todos e até uma próxima oportunidade, que assim seja.